Boa noite, Felipão. João Guilherme da Rádio Banda B. Felipão, como o senhor encara esse resultado onde o Atlético sai vencendo, toma um empate no final, pressiona muito a equipe adversária, mas não deixa de ser um resultado ruim dentro de casa? Bem, nós temos que examinar que nós estamos tendo alguns resultados, ou tivemos um resultado de desclassificação, outros resultados que nos classificaram e são decisões. Estamos com uma equipe jovem, sabemos disso, temos um momento de instabilidade e vamos dar a tranquilidade a eles que eles precisam. Não acho que empate dentro de casa ou fora de casa seja um resultado ruim, se tu jogares razoavelmente bem. Nós não fizemos isso no segundo tempo, principalmente, então o resultado foi um resultado, para mim, justo pelo que o América fez. Nós não tivemos a superioridade para confrontarmos o América, digamos assim, e termos a possibilidade de vitória. Então, resta-nos dar um pouco de tranquilidade aos jogadores mais jovens, a fazer com que esses jogadores continuem acreditando no seu potencial, trabalhem, porque só o trabalho é que faz com que a gente progrida e consiga melhorar em alguns fundamentos. Felipão, boa noite, Robson, Rádio Transamérica. Gostaria que o senhor explicasse a escolha, por que o Pablo está continuando uma sequência como titular e o Vitor Roque entra depois. Porque é melhor, na minha opinião, que o Vitor Roque no momento. Boa noite, Felipão. Você falou em cima do Vitor Roque, mas em cima do sistema ofensivo em si. Hoje o Atlético entrou com o Coelho, o Canóbio. Ainda você está buscando essa melhor formação em cima desse setor ofensivo? Não, essa é uma formação que nós jogamos a maioria dos jogos, já são 20 e poucos jogos. Não esqueçam que, com esse time, o Atlético estava em último lugar na Libertadores, estava em 17º no Campeonato Brasileiro, e a gente foi montando. Então, tem alguns momentos de instabilidade numa equipe, e esse é um momento de estabilidade nosso. Porque perdemos um jogo em casa para o Flamengo, empatamos um outro jogo em casa que tínhamos a possibilidade de pensar em somar os 3 pontos e conseguimos a vitória, não conseguimos. Quer dizer, nós temos hoje o número de pontos que nos deixa razoavelmente numa situação equilibrada, mas estamos tendo alguns transtornos em termos de equipe que são momentâneos. E isso aí é normal numa equipe como a do Atlético, que só foi reformulada desde que a gente chegou aqui, organizada, devagar, e tem jogadores mais jovens, tem jogadores que não passaram numa pressão que a gente está passando, e tem um detalhe que vocês têm que se ater. São todos jogos, praticamente, exceção do Campeonato Brasileiro, todas são decisões. Nós jogamos todas as decisões. Libertar, Strongest, Copa do Brasil, Libertadores. Então, tem que ter um pouco de calma. Eu vou ter calma com eles e vou tentar melhorar junto com eles. Boa noite, Felipão. Pedro Melo, do Paraná Portal. No jogo do meio de semana, o Flamengo fortaleceu a marcação no Fernandinho e deu uma certa liberdade, podemos dizer assim, para o Hugo Moura iniciar o jogo ali depois dos defensores. A troca hoje do Hugo Moura pelo Alex Santana passou um pouco por isso também? Não, passou porque nós temos 2 jogadores com características semelhantes, que é o Alex e o Fernandinho, e que são meias de origem, e a gente sabia que ia ter possibilidade de sair com a bola jogando muito mais vezes do que quando a gente jogou em 20 jogos com um volante fixo ou mais marcador. Esses 2 jogadores não são tão marcadores, porque são meias, e aí a gente tentava liberar um pouco mais facilmente a bola para os nossos outros jogadores de ataque, mas nós temos do outro lado uma equipe que soube marcar bem. Erramos alguns passes porque apressávamos quando não tínhamos que apressar. Um outro detalhe que a gente cometeu de erro, e o América
se posicionou corretamente, ou quase corretamente, na maioria das vezes, e conseguiu seu gol de empate. Oi, Felipão, boa noite. Para o senhor, é mera coincidência, de novo, um gol de bicicleta, ou dá para detectar algo ali, a questão do cruzamento dentro da área, enfim? Não. É coincidência, é qualidade. Qualidade de quem fez o gol. Hoje é domingo, quarta-feira, e de quem fez o gol hoje. Estava bem posicionado, soube fazer aquele movimento. Nós permitimos, desde o início da jogada, que a jogada era nossa de ataque, permitimos uma bola nas costas, permitimos uma saída de um zagueiro da área. Então, a qualidade do atleta foi o que fez a diferença. Uma bola jogada segundo poste, em que nós brigamos pela bola, e ela sobrou, e ele fez o gol. Assim como no outro jogo, aí o Pedro fez o gol numa bola que não foi disputada por ninguém, apenas a bola jogada, e ele teve a qualidade de fazer o gol. Mas não é coincidência, é qualidade de quem estava presente na área. Felipão, Sabrina, do Furacão Live. Essa fase ruim, digamos, que o senhor comentou que hoje não jogou bem, pode ser explicada, talvez, por essa sequência de jogos decisivos e o cansaço não só físico, como mental também, muitos jogos de pressão seguidos nos jogadores jovens que são? Não, a gente não pode, não quer e não vai fazer essa explicação dizendo que é por isso que a gente... Não, nós temos os nossos defeitos, temos que saber onde é que nós estamos errando, por que é que estamos errando e de que forma temos que corrigir. Todos nós, a equipe toda. Claro que passa por defeitos técnicos e por aspectos psicológicos. Claro, passa por isso. E tem pessoas mais fortes e tem pessoas menos fortes. E aí a gente está procurando dar um equilíbrio para essa equipe que não é de um dia para o outro. Porque desde que a gente chegou, a gente vem jogando praticamente quase que uma vez por semana um jogo decisivo. Fica difícil. Então, eu não quero fazer com que eles tenham esse pensamento, porque nós já vamos para daqui uma semana ter mais um jogo decisivo. Eu tenho que tirar isso da cabeça do meu pessoal, e às vezes eu noto que mesmo a torcida se impacienta por causa disso ou daquilo, mas tem que se lembrar de que há 3 meses atrás estava em último lugar na Libertadores, estava em 17º no Campeonato Brasileiro, ainda não tinha passado nenhuma fase da Copa do Brasil. Então, são detalhes que a gente vai pesquisando e vai tentando melhorar, ou vai conversando com eles para que modifique-se alguma situação no aspecto mental e que seja melhorado isso em todos nós, não só apenas no nosso plantel, mas na nossa torcida, nas pessoas que estão junto conosco, porque é assim que um time vai se formar, não é de um dia para o outro e com facilidades extremas como algumas pessoas acham. Felipão, Marina da Rádio Cap. Essa semana você vai ter aí alguns dias a mais para trabalhar. O que você pretende fazer, né? Como que você pretende aproveitar esse tempo extra, se a gente pode dizer assim, sem o jogo no meio da semana? Bem, eu pretendo, junto com a equipe, trabalhar muitos aspectos visando o jogo do Ceará, que nós temos no sábado, e que a gente está fazendo uma logística para ver se consegue voltar ainda no sábado, mas acho que não. Problemas aí de temperatura aqui e tudo mais, e a gente vai observar quem é que vai para o Ceará, como nós vamos fazer, trabalharmos essa semana toda também em virtude do jogo do Ceará, mas em virtude do jogo do Palmeiras, que será na terça-feira. A gente tem que estudar a melhor fórmula para ir jogar no Ceará e para ter condições de jogar aqui em igualdade de condições com o Palmeiras, e é isso que nós já estamos tentando direcionar nesta semana de trabalho com a equipe toda, para ver como vamos fazer.
Mas vamos pensar no jogo do Ceará, que é o primeiro, mas também no jogo de decisão da Libertadores, que é na terça-feira. Vamos ver como fazer. O senhor citou, Felipão, um período de instabilidade agora, né? Que aspectos o senhor considera importante para superar isso, visando a próxima decisão, como o senhor mesmo disse, contra o Palmeiras? Trabalhar. É isso que nós precisamos fazer, trabalhar. O psicológico, eles vão sair daqui, vão ouvir a família, vão ouvir torcedores, isso vai ser normal. Isso aí depois, na semana, a gente vai tentar mostrar a eles que, desta forma, se o psicológico influenciar, nós vamos ter dificuldades. Se não influenciar, nós vamos continuar fazendo aquilo que vínhamos fazendo, que é conseguir objetivos. E os nossos objetivos estão bem traçados na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Alguma coisa está nos faltando e que nós vamos tentar, olhe bem, porque a gente não é mágico, detectar na equipe toda para ver se a gente coloca de novo nos trilhos, pelo menos em igualdade de condições ou em superioridade quando jogarmos aqui, ou em superioridade mental com os adversários. Felipão, até dessa semana você vai ter muito tempo para trabalho, e logo depois do Ceará já tem o jogo contra o Palmeiras. A expectativa de vocês é que se poupe alguns jogadores titulares, principalmente para o jogo contra o Palmeiras, que é um jogo mais importante aí que o Atlético visa na temporada? Como eu te disse, nós temos... Importante também é o Ceará. Então, a gente vai analisar, vai ver a série, os cartões, o que é que pode ser prejudicial. Hoje eu não me lembro quem levou o cartão. Ninguém levou, então está todo mundo pronto. Ver como é que nós vamos fazer. Se vamos levar uma equipe um pouco diferente, ou vamos levar quem está mais cansado dos jogos e cansado de uma série de detalhes aí mental e coisa e tal, a gente vai ver isso aí. Nós tínhamos planejado uma coisa se ganhássemos. Não ganhamos, a gente ainda tem que pensar se vamos continuar com aquele objetivo ou vamos fazer alguma pequena mudança de rota. Ainda em cima até dessa questão, Felipão, o próprio comando, o senhor imaginaria ir para lá comandar ou quem sabe deixar um dos auxiliares comandar e permanecer aqui para poder trabalhar com esse time para o jogo do Palmeiras? Tem duas respostas. Se eu não for, eu não estou dando valor a quem vai. Se eu ficar preparando o time, é porque eu fiquei preparando o time, se correr o bicho pega, se não correr o bicho pega também. Então, a gente vai estudar e vai ver o que vai fazer. Se a gente for, deixou aqui os 5 ou 6 jogadores que tiveram um trabalho com A ou com B. Se não for, aqueles que forem também se sentem um pouco na dúvida, será que vale a pena ou não? Então, uma série de detalhes que a gente tem que analisar, e se ganhássemos, a gente tinha uma situação definida. Não ganhamos. Então, nós temos que pensar nesta situação com muito cuidado para não ter um problema no futuro. Felipão, você citou que essa semana já passa também por a preparação para a decisão contra o Palmeiras, um Palmeiras que só tem 4 derrotas no ano e uma foi diante do Atlético. Aquele jogo, claro, num contexto completamente diferente, aquela partida, serve de alguma coisa para o Atlético encontrar um caminho para tentar igualar esse jogo contra o Palmeiras? Serve de estímulo, serve para que a gente mostre, para que a gente tenha como uma situação que a gente pode e que a gente deve fazer mais ou menos o que fez lá, com alguns cuidados ainda até a mais, e serve para que o entusiasmo seja maior, ou que a gente crie alguma coisa que a gente acredite mais ainda do que está acreditando nos jogos. Isso serve aquele resultado, mas não é um resultado que vai servir de dizer,
é melhor, é pior, porque só isso só vamos ver nos 2 jogos.